Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade à aula anterior, né? Ao vídeo anterior demonstrativo sobre esse projeto elétrico de um cômodo arquitetônico. Neste vídeo aqui, vamos dar continuidade agora, colocando as informações sobre o nosso quadro de comando. Então, a gente tem aqui inicialmente a nossa planta baixa, vamos vir aqui em QDC, clicamos aqui em QDC, a gente tem o nosso quarto, a tubo quarto, conforme nós tínhamos configurado antes, né? Nós temos aí 468, que é a potência da TUG, né, considerando 4 tomadas, nós temos a iluminação do nosso quarto, que é 200 VA, com fator de potência 1, e para o TUG do nosso quarto, 0,86. A potência total em watts considerada é de 200 para iluminação e 402,48 para TUGs. 42,48. E agora a gente precisa colocar aqui o FCA, que é o fator de correção de agrupamento e o fator também de correção de temperatura. Tanto para o circuito de iluminação quanto também para o circuito de tomada, nós obtemos dois circuitos agrupados. Portanto, a gente deve ver qual fator, por meio de dois circuitos agrupados, a gente deve utilizar aqui. Então, a gente vai verificar aqui, ó, aqui sistemas de aterramento, nesse tipo de desenho aqui. Então, a gente vai abrindo aqui, ó, porque a gente precisa visualizar aqui é, o tipo de vista a gente precisa. Então aqui a gente tem aqui, ó, por exemplo, fatores de correção para temperatura, ambiente diferente de 30 graus para linhas não subterrâneas e 20 graus de temperatura de solo para linhas subterrâneas. Então aqui, ó, 30 graus para linhas não subterrâneas e de 20 graus. Perfeito. Aqui então nós temos todas as nossas temperaturas aqui, né, que são os nossos fatores de correção de temperatura. Vamos aqui para a tabela 37, nós temos agora a capacidade de condução de corrente em amperes para os módulos RA1, A2, B2, B2, C e D. Certo? Isso aqui, de fato, é o valor da espessura do nosso condutor que a gente deve considerar, considerando também a corrente nominal do nosso projeto. Se a gente for vir aqui, ó, tabela 40 da NBR 5410, vamos verificar, por exemplo, que a nossa região aqui, por exemplo, eu estou em Lauro de Freitas, aqui no município, na cidade de Lauro de Freitas, e na minha cidade de Lauro de Freitas nós temos uma temperatura ambiente no verão, né, de aproximadamente 35 graus, em média aí 35 graus que a gente deve considerar. Portanto, nós temos aí como nosso fator de temperatura, né, de 0,994. Vamos verificar agora o fator de correção aplicáveis a condutores e agrupamentos em feixe, em linhas abertas ou fechadas e condutores agrupados num mesmo plano em cada única. Então aqui nós temos aqui os números de circuitos agrupados. Então aqui em feixe, ó, se nosso circuito, né, nosso projeto, nossos condutores estiverem sendo dimensionados em feixe ao ar livre sobre superfície embutidos em produto fechado, a gente vai utilizar esses fatores aqui. Se a gente tem uma camada única sobre parede, piso ou em bandeja não perfurada ou prateleira, nós utilizamos esse aqui. Camada única de teto, nós utilizamos esse. Camada única sobre bandeja perfurada. Camada única sobre leito. Então aqui diz ar livre ou sobre superfície embutidos em produtos fechados. Esse aqui é o mais que a gente utiliza. Então nós temos dois circuitos agrupados, que é o próprio da iluminação e da nossa tomada. Então são dois circuitos agrupados indo até o nosso quadro de distribuição. Então nós temos como fator de correção de agrupamento 0,8. Portanto, vamos vir aqui em nosso quadro do QGBT, né, nosso quadro de comando QDC. Deixa eu até procurar aqui. Pronto. Vem aqui agora, eu coloco aqui fator de agrupamento 0,8 aqui. E aqui fator de agrupamento também 0,8. Aqui, nosso fator de temperatura nós tínhamos visto, né, que estava em torno de 0,90, 0,94. Vamos verificar isso aqui direitinho. Clica aqui em tabela 40, né, então 35, 0,94. De fato, foi o valor que nós tínhamos visto anteriormente. Então, vamos vir aqui em QDC novamente. E aqui a gente vai colocar o valor de 0,94. Aqui também 0,94. Isso quer dizer o quê? Neste caso, colocando aí a corrente corrigida, que é a multiplicação do fator de agrupamento com o fator de temperatura, nós obtemos a corrente nominal multiplicada por esses dois fatores. Então, multiplicado pela multiplicação desses dois fatores, nós obtemos aí a corrente corrigida.
Então, a corrente corrigida está dando aqui para esse circuito de 2,09 amperes e aqui está dando 4,990 amperes. Significa dizer que a gente obtém um disjuntor de 10 amperes. E também aqui, tanto no circuito 1, que é o nosso circuito de iluminação, ou também no nosso circuito 2, que é o nosso circuito de tomada. Juliana, por quê? Porque não existe um disjuntor abaixo de 10 amperes. Portanto, nós consideramos um disjuntor de 10 amperes. Tá bom? E agora aqui, nós temos aqui o tipo de instalação, e a gente pode até mudar esse tipo de instalação posteriormente, atualizar nome, que é editar aqui, ó, para baixo, renomear índice, rebalancear cargas, alterar modelo. Se a gente clicar aqui, a gente pode editar a fonte. Também a gente pode atualizar esses nomes aqui, né? Bloquear, desbloquear, desbloquear, desbloquear. Perfeito. Pronto. Depois a gente consegue mudar aqui essa questão. Mudar aqui essas informações. Vamos lá. Aqui o que é que o Revit está nos recomendando é um condutor aí para iluminação de fase neutro 2.5. Então a gente vai colocar aqui 2.5. Aqui, ó, para o nosso circuito de tomadas, ele recomenda um condutor aí fase neutro e terra, né, de 2.5. Então a gente vai colocar aqui também 2.5. Neste caso, nós temos aqui uma largura aproximada de 6, que é o comprimento desses nossos conduítes de 6,37 e aqui de 9,62. Quer dizer que a largura considerada que a gente deve considerar aqui vai ser 6,37 também, e aqui vai ser de 10 metros, porque 9,62 está próximo de 10, portanto eu considero 10 aqui, e aqui 6,37 está próximo de 6, eu considero 6,37. Neste caso, está dando aqui uma queda de tensão para a minha iluminação, meu circuito de iluminação de 0,11, para o meu circuito de tomada de 0,41, que está ótimo. Então, considerando que todos os nossos circuitos terminais não devem ultrapassar de uma tensão parcial admissível de 4%. Portanto, nós temos aqui, para o nosso circuito A, um equibalanceamento de 200 VA, para o nosso circuito B, um equibalanceamento de 468. E aqui nós temos o fator de demanda para iluminação e tomada, né, o tipo de carga que a gente está considerando. Então, nós temos aqui a potência instalada de 668, o fator de demanda que nós estamos considerando para a iluminação e tomada de 0,20 e a potência demandada de 134 VA. Ou seja, nós temos aqui uma potência demandada de 134, nós obtemos aqui a potência instalada de 668 VA, uma potência demandada de 134, conforme nós temos aqui, a corrente total de 5,25 e a corrente total demandada de 1,05. Juliano, está muito pequeno. Sim, está muito pequeno, porque nós só temos nessa exemplificação aqui, mostrando para vocês como é que a gente faz os projetos elétricos apenas de um cômodo, com 2 circuitos e 4 tomadas. Então, em uma residência, o valor vai dar muito maior do que a potência demandada de 134 VA e também a corrente total demandada de 1,05. Quer dizer o quê? Quer dizer que, neste caso, nós obtemos aí um disjuntor geral de 10 amperes e com todas as nossos condutores, aí, seja fase neutro e terra, ou neutro e retorno, com 2,5 milímetros quadrados de espessura. Tá bom? Então, essa aqui é a dica, essa aqui é a base de como nós fazemos para, para o desenvolvimento de nossos projetos elétricos. E aqui nós temos já também todas as nossas tabelas de quantidade calculadas automaticamente. Nós temos aqui o controle do nosso projeto, o que é que nós temos dentro do nosso projeto. Nós temos aqui o controle dos nossos acabamentos, se tiver dentro do projeto. Nós temos aqui a parte de aterramento, nós temos a parte de cobre nu, nós temos os tipos de cabos que nós estamos utilizando. Nós temos esses outros cabos aqui, cabo PVC, cabo RTA, caixa de luz, nós temos caixa de passagem, se tiver dentro do nosso projeto, componentes QDC. Nós temos também todos esses outros condutores aqui, conexão de conduíte, conexões eletrocárias, cálculos de demanda. Nós temos aqui nossos cálculos de demanda conforme nós tínhamos visto. Aqui ele vai aparecer como zero, a gente pode considerar aqui o valor de 0,2 e aqui também o valor para 0,2, que são os nossos fatores de demanda, tanto de circuitos de tomadas quanto de circuitos de iluminação. Portanto, nós obtemos aqui uma demanda total de a soma desses valores aqui. Então, para que a gente saiba todas essas somas aqui, basta vir aqui em campos, porque vamos vir aqui em classificar e agrupar, vamos calcular totais, formatação,
a gente pega aqui, ó, a parte de demanda total. Vamos clicar aqui na parte da potência demandada. E aqui a gente pode calcular totais, fator de demanda, potência real, calcular totais também, potência aparente. Aqui está, como tudo, calcular totais, ok? Vamos vir aqui em filtro, nossos campos aqui, filtros, classificar e agrupar, totais. Deixa eu ver aqui, tênis à distância, deixa eu colocar aqui tênis à distância. Ele vai fazer aqui um pequeno ajuste. Não é isso que eu quero o total aqui embaixo. Vamos ver se ele consegue calcular aqui embaixo. Então nós temos aqui uma demanda total aqui já calculada 240.992. Aqui ele já calcula a nossa demanda total. Tá bom? Então nós temos aqui o dimensionamento de corrente de tráfego, se tiver. Então nós temos o quadro de distribuição 3 por 4, disjuntores de embutim PVC e quadro de distribuição. Disjuntores aqui que a gente tem, ó, a gente tem aqui a quantidade de disjuntores, a quantidade de eletrocargas se tiver no projeto. E a gente tem também aqui o levantamento de cargas conforme IBR 5410. Então a gente tem iluminação considerada 200, distância conforme eu tinha mostrado anteriormente para vocês, lista de acordoalhas, PDA, bandeja de cabos, lista de componentes é muito importante, porque o Revit consegue calcular aqui de acordo com os componentes que nós colocamos dentro do projeto, todos os nossos componentes para que a gente possa realizar nossos contativos. Lista de cabos e conexões, lista de conexão de conduíte. Olha só, nós temos aqui a contagem e o tipo de conexão de conduíte. Eles colocam aqui para a gente. Isso aqui é quando nós fazemos aí a inserção dos nossos conduítes dentro dos nossos projetos. A lista de... Então nós temos também aqui quantidade de cabos, que nós temos planilha de cabos de eletrocalhas, potência de demanda. Então nós temos aqui os fatores de demanda de iluminação e tomada, quantidade de pontos, nós temos um ponto aqui, fator de iluminação e tomada, nós temos 6 pontos dentro do nosso QDC, juntamente com também todas as informações que a gente precisa. Os quadros, nós obtemos aqui, conforme o quadro que inserimos, uma quantidade de quadro, tabela de ambientes, a gente coloca aqui, a gente sabe que dentro desse projeto houve o tipo de espaço que a gente pode considerar aqui um espaço de construção, a gente pode considerar um espaço de corredor, a gente pode considerar aqui um espaço que a gente pode renomear de quarto, por exemplo. Né? Então, o tipo de espaço é um tipo de espaço de construção, obviamente. Né? A gente pode colocar biblioteca audiovisual, só para que a gente possa ficar mais bonitinho. A gente pode colocar aqui, por exemplo, criar uma opção, colocar residência. Porque estou fazendo aqui uma exemplificação para vocês de dimensionamento de residência. Certo? Então, tenho aqui residência, dou OK. E agora eu coloco aqui, ele vai mudar para a opção residência, não tem nenhum problema. Isso não afetou no cálculo da nossa área em metros quadrados e no nosso perímetro. A tabela de luminárias ele vai aparecer aqui para a gente. Caso não apareça, significa dizer que a gente tem que fazer algumas configurações, né, de acordo com os campos, filtros, classificar, agrupar, formatação, aparência, para que as nossas informações elas apareçam aqui. Nós temos aqui as nossas outras tabelas luminárias, então essa tabela aqui provavelmente não está sendo contabilizada por algum motivo, mas a gente tem outra tabela luminária que acabou aí contando a quantidade de caixas ortogonais que tem. Nós temos aí duas caixas ortogonais, fazendo assim, né? Então a gente pode vir aqui em fila, porque ele está contando duas do mesmo tema. Então a gente pode vir aqui em classificar e agrupar, colocar total geral e tirar de itens à distância. Que ele vai calcular aqui a caixa ortogonal, ele vai colocar como 2, uma potência ativa para essas duas contagens, essas duas caixas ortogonal de 100 watts com a tensão de 127. Nós podemos colocar aqui um outro comentário e a descrição, que se trata de uma caixa ortogonal do tipo amarelo. E tabela de resumo de circuitos, ele calcula aqui também para a gente, que é muito importante deixar aqui, certo? Então nós temos aqui fase B, fase C não tem nada, porque a gente só tem uma tensão de 127, portanto fase A sempre aqui. Tabela dos nossos circuitos, então nós temos aqui QDC, disjuntor 1, circuito 1 e circuito 2. Tomadas, voz e dados, só que geralmente a gente utiliza para projetos de telecomunicações, não vem ao caso aqui. Beleza, pessoal? Então é assim, esse é o princípio básico que a gente faz em todos os nossos projetos elétricos, seja seja de residência, seja de comércio, seja de indústrias, e aí por diante, neste vídeo aqui eu só dei uma exemplificação de como nós fazemos os nossos projetos com base em um cômodo de quarto, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.